O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, Os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Pai de Jesus, amados irmãos e irmãs, é interessante perceber que Deus, ele, se vocês olharem, né, nós até ouvimos na filosofia dizer isso, Deus, ele é simples, e Deus usa sempre de meios muito parecidos, né, para conduzir a humanidade. Nós que vamos tornando complexo esse relacionamento nosso com Deus, mas se for olhar, Deus, ele vai na sua simplicidade, nas coisas simples, ele vai se revelando, ele vai se mostrando, ele vai mostrando o jeito de agir, ele vai mostrando e apresentando o modo que nós encontramos com ele, que nós consigamos agradá-lo. E amados irmãos e irmãs, nós ouvimos aqui esses 10 leprosos que vão até Jesus e eles não se aproximam porque não é permitido. E eles estão com essa doença terrível, porque a lepra era uma doença terrível. A lepra era uma doença que, além de, ferir o corpo, ela excluía a pessoa, ela isolava a pessoa da sociedade. Ainda no ano passado, nós estávamos aqui celebrando essa novena e o Padre Jesus estava isolado lá. Eu lembro que eu fui levar a Eucaristia para ele, eu coloquei a Eucaristia no altarzinho que montaram ali, e ele fica longe, eu fiquei longe, e aí essa era a vida. É terrível a vida de alguém que está com lepra, é alguém que é segregado, é alguém que é isolado, é alguém que é separado, e por isso eles não se aproximam de Jesus, eles sabem da lei, eles se uniam, os leprosos pensam, é impossível ficar sozinho, então se uniam um com o outro, mas eles vão até Jesus, e eles reconhecem o senhorio de Jesus, e eles clamam a Jesus a graça, eles clamam a Jesus ali o milagre. E é interessante, amados irmãos e irmãs, porque Jesus, ele faz o seguinte, Jesus fala: olha, vai vos apresentar aos sacerdotes. Jesus podia falar assim: olha, eu vou curar vocês agora. É como o profeta Eliseu com Naamã, vai banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E veja bem, Deus escolheu Israel.
Israel foi o primeiro que Deus escolheu, o primeiro povo para ser o intermédio. Era ali que Jesus viria para salvar toda a humanidade. Deus sempre gosta de escolher intermediários. E Deus escolhe Israel. E o Rio Jordão não era um rio tão belo, bonito, né? A gente vê falar na Bíblia toda hora, né? A gente pensa que é uma coisa magnífica, né? A gente pensa que é um rio São Francisco da vida. Não é não. É uma grotinha, é um rio simples. E o Naamã fica com muita raiva, porque o profeta nem vai lá ver ele. Manda o servo ir. Mas esses rios aqui não são... Nós temos rios melhores na Síria? Ele queria algo espetacular. Mas o seu servo convence: Senhor, vamos lá. Se fosse uma coisa mais difícil, eu faria. Vai lá, banha. E quando ele banha, ele é curado. Através de Israel, ele conhece o Deus verdadeiro. Através daquele rio Jordão, que era um rio feio, ele conhece o Deus verdadeiro. Eu gosto, né? Eu lembro. O senhor foi aluno do padre Rodrigo? E o padre Rodrigo, ele falava de um jeito muito engraçado de Israel, né? O Pai Jesus sabe disso. Ele falava assim: terra que mana leite e mel, terra bonita. Eu falava, é horrível, Israel é um país horrível, é um deserto. E eles falavam, né, quando você vai lendo ali a história de Israel, nossa, coisa bela, coisa linda. A gente vai pensando: não, meu filho, desculpa, linda é o Brasil que estão querendo estragar. Mas, né, Israel não é essa beleza, não é. Mas Deus escolhe Israel. E é por meio de Israel que a salvação vem. E aqui eu volto em Jesus nesse milagre. Jesus podia falar assim: vem até aqui, eu vou salvar vocês. Mas ele fala: apresentai-vos aos sacerdotes. É interessante, amados irmãos e irmãs, os sacerdotes são aqueles que assassinam Jesus. Vocês sabem um dos discernimentos que se tem? Só um conhecimento bíblico. Porque até então a gente pensava que quem tinha escrito Hebreus era São Paulo. Se você for olhar em liturgias bem antigas, está escrito bem assim: Carta de São Paulo aos Hebreus. Mas depois se descobre que não. E um dos discernimentos é pelo seguinte: é que São Paulo nunca chamaria Jesus de sacerdote, porque São Paulo era ferido com sacerdote, porque os sacerdotes tinham matado Jesus. Então, veja bem, mesmo com tudo que os sacerdotes viriam a fazer, Jesus fala: apresentai-vos aos sacerdotes. Jesus, ele respeita esse intermédio que ele mesmo, como Deus, ainda lá no céu com a Trindade, tinha colocado para salvar a humanidade. E ele gosta disso, Deus gosta disso. Deus utiliza os sacerdotes, Deus utiliza de homens sagrados, Deus utiliza de homens escolhidos para nos alcançar, amados irmãos e irmãs. E o inimigo sabe disso. Por isso que o inimigo muitas vezes ele vai nos afastando de sacerdotes, porque assim ele vai perder, nós vamos perdendo a graça. É interessante, quando nós fomos aqui celebrando na sexta-feira, rapidinho, né, nós padres ali conversamos um com o outro. Eu acho muito interessante, porque o padre, ele não consegue se absolver. Era tão bom se pudesse, né, Padre Jesus? Eu me absolvo em nome do Pai, do Filho. Não posso, não é para mim. Esse intermédio é para o outro, porque Deus quer salvar o outro. E você, sacerdote, se você quer ser salvo, vá até o outro sacerdote para ser salvo. Se você quer ser limpo dos seus pecados, vá até o outro sacerdote para ser limpo dos seus pecados, porque você não consegue, é preciso de um intermédio. Veja bem, gente, nem nós conseguimos. Nós não podemos. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho, não dá nada, não se batiza. Não se batiza. Eu me absolvo, não serve. Deus quer usar intermediários. É assim que ele age, desde o povo de Israel até os dias de hoje. E é interessante, nós vamos chegar assim, Nossa Senhora. Só que com Nossa Senhora tem uma diferença. Porque aqui Jesus fala: olha, vocês vão ser curados, vão até os sacerdotes, vão até a igreja, façam a oração. Só que se nós pararmos para pensar como é que Nossa Senhora age, veja ela nas bodas de Caná. Os noivos ali, gente, que estavam prestes a passar uma vergonha. Aqueles noivos, eles sabiam do que estava acontecendo? Sabia? Não. Eles nem ficaram sabendo do milagre. Os servos que ficaram sabendo, porque eles sabiam de onde eles tinham colocado água, se tornou vinho.
Mas eles não sabiam. Então há uma diferença. Quando nós temos na nossa vida a Virgem Maria, ela se antecipa. Só precisa ter ela. Eles tiveram uma graça. Eles convidaram Nossa Senhora para a festa. Eles convidaram Nossa Senhora para a casa deles, para estar perto deles. E Nossa Senhora, com aquele olhar, foi cuidando de tudo, foi observando tudo. E quando ela percebeu, antes de acontecer aquele perigo que eles corriam de passar uma grande vergonha, veja bem, gente, Nossa Senhora é detalhista. Porque nós podemos falar assim, nossa, é simples, seria uma vergonha, claro, um vexame. Mas assim, não é algo tão grave. Mas Nossa Senhora é detalhista. Quando nós temos Nossa Senhora perto de nós, quando nós temos Nossa Senhora na nossa casa, quando nós temos Nossa Senhora na nossa vida, ela vai cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Ela vai cuidando dos mínimos detalhes da nossa casa. Ela fica perto de nós com todo carinho, com todo cuidado, ali já pronta. E quando nós temos uma necessidade, ela vai até Jesus e fala, olha, eles estão precisando de você. O Padre Everton está precisando de você. O Padre Jesus está precisando de você. Esse meu filho, esta minha filha está necessitando de você, Jesus. Então vá lá fazer o milagre. E mesmo que Jesus, claro, ele não vai fazer isso, mas mesmo que Jesus resista um pouco, ela faz aquele silêncio de mãe, né? Sabe quando o filho fala não para a mãe e a mãe só silencia? O filho vai e faz. Então esse é o poder, amados irmãos e irmãs. Deus, ele poderia ter vindo ao mundo. Eu falava isso aqui na sexta-feira. Ele poderia ter vindo ao mundo sozinho, sem intermediário. Apareceu aí Jesus com 30 anos. Ninguém viu. Pensa que não aparece. Sai do deserto e entra lá no meio do povo. Não, ele quis usar de Nossa Senhora. A Trindade quis escolher uma intermediária. É assim que Deus age. E o inimigo sabe disso. E o que ele faz? Ele vai nos tirando dos intermediários, como eu falei para vocês, no caso sacerdotes. É interessante e ao mesmo tempo triste. Mas pare para pensar sobre a questão da reforma protestante. O protestantismo tirou dos homens que caíram nisso os sacramentos e a Virgem Maria. Percebe? Por quê? Porque, como diz São Luís Gonzaga, quem tem devoção à Virgem Maria, quem ama Nossa Senhora de fato, quem tem a verdadeira devoção à Nossa Senhora, já está salvo. São Luís Gonzaga fala isso. Entende? E ele tira dos homens os meios que os homens têm da salvação. Então ele tira dos homens os sacerdotes. Eu não preciso me confessar com o sacerdote, ele é um homem comum. Os protestantes falam assim, tem muito católico que cai nessa aí. Ele tira dos homens os sacramentos. E eles tiram dos homens, aí os sacramentos sem a Eucaristia, né? Eles tiram dos homens ele tira dos homens a Virgem Maria. Ele afasta dos homens a Virgem Maria. Por quê? Porque o inimigo quer te condenar. O inimigo quer a sua condenação. Ele sabe que se a Virgem Maria caminhar ao seu lado, a chance de você ser salvo é quase total. Percebe? Ele vai tirando de nós os intermediários. E aí tem um toboió que chega e fala assim, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de santos, eu não preciso de sacerdotes, eu não preciso de ninguém. Eu falo direto com Deus. Eu entro no meu quarto e falo direto com o Senhor. E muitos, boca aberta, vão cair nisso. E vai perdendo a graça. Por quê? Porque vai perdendo os intermediários. Nossa Senhora é detalhista? Claro. Me dá um pouco d'água aí, Marcos. Obrigado. Claro, eu estou estendendo, né, para Jesus? Tem barraquinha ainda, mas o povo espera, né? O povo espera. O povo é bom, né? Então tá bom. Gente, era só um almoço, claro.
Não era tempo de pesca. O governador estava chegando. Mas era só um almoço. Era só uma refeição, claro, uma grande refeição. Mas parece ter coisa mais importante do que uma refeição. E aqueles 3 homens saíram para pescar. Com certeza eles amavam Nossa Senhora. Eles já estavam desesperados porque, claro, não era tempo de pesca, mas eles estavam pescando e não encontravam peixes. E de repente eles encontram no meio das redes a imagem de Nossa Senhora. É assim que Jesus também aparece. Numa pesca, para pescadores. A imagem sem a cabeça, é claro. E eles pensam, não vamos devolver. E o mais jovem fala, não. O mais jovem amava Nossa Senhora. Não vamos. E eles continuaram pescando. E se você vai até a Aparecida, você vê a distância em que eles encontram a cabeça. É longe. E lá eles encontram a cabeça da Virgem Maria. E eles percebem o milagre. E o milagre, ele é confirmado pela multiplicação dos peixes. Era só um almoço. Claro, um almoço importante. Mas Nossa Senhora é detalhista. Se eu sou devoto da Virgem Maria, ela vai cuidando dos detalhes da minha vida. Ela vai cuidando dos detalhes da minha história. O que eu preciso é levar Nossa Senhora para casa. É levar Nossa Senhora para a minha vida. Porque foi isso que o Pai quis. Foi isso que a Trindade quis. Foi isso que Jesus quis. Quando ele fala para São João, que nos representa, olha, aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, aquele filho levou ela para casa. Percebe? E se você for olhar, Jesus, ele tem um carinho especial por quem ama sua mãe. Ele não ia deixar a Nossa Senhora, o maior tesouro dele nessa terra, com qualquer pessoa. E ele deixa a Nossa Senhora com quem? Ele deixa a Nossa Senhora com São João. Porque ele sabe que São João amava ele e amava sua mãe. Eu penso que a devoção à Virgem Maria é uma graça. É uma graça que Deus nos dá para alcançarmos a salvação. Eu até falava na sexta-feira, me desculpe, eu não perco tempo tentando convencer uma pessoa a gostar da Virgem Maria, tipo assim, um protestante. Não perco, não. Não sou eu que defendo Nossa Senhora, é Nossa Senhora que nos defende, é Nossa Senhora que me defende. E quando nós trazemos Nossa Senhora para nossa casa, Jesus tem um carinho especial por nós. Ele nos ama com um amor especial. E aí, amados irmãos e irmãs, pode ter certeza, muitas coisas na sua vida, muitas graças na sua vida, muitas bênçãos na sua vida vai acontecendo pela intercessão da Virgem Maria. Então isso é ter Nossa Senhora. Eu penso que ter Nossa Senhora na vida é ter alguém que cuida dos detalhes da nossa vida, que cuida da gente no dia a dia, de tal maneira que muitas vezes nós nem percebemos, mas ela está cuidando. O que eu aconselho cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, levem Nossa Senhora de fato para casa. Aqueles pescadores acharam aquela imagem e eles levaram para casa. Hoje nós vemos a devoção tão grande que é. Leve Nossa Senhora para a casa de vocês. Leve Nossa Senhora para a vida de vocês. Amem Nossa Senhora, rezem o terço, rezem o rosário. E tenha certeza, Nossa Senhora, cuidando dos mínimos detalhes, irá mudar a história de cada um de vocês. Irá mudar a história de cada um de nós.
Então, vamos trazer Nossa Senhora para a nossa vida. Claro, nós não somos dignos. Nós vamos dizer como Santa Isabel, que era muito mais digna do que nós. Como posso merecer? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Não, eu não mereço. Eu não mereço, mãe, a tua presença na minha vida. Eu não mereço, mãe, a tua presença na minha casa. Nós não merecemos, mãe, a tua presença na nossa cidade. Nós não merecemos, mãe, a tua presença no nosso país. Mas entre na nossa casa, entre na nossa vida e cuide dos mínimos detalhes. Cuide do nosso país, mãe. Nós precisamos, agora mais do que nunca, o padroeiro do Brasil. Cuide da nossa cidade, cuide desta comunidade, cuide, ó Imaculado Coração, da sua comunidade no Paquetá. Amados irmãos e irmãs, recebamos a Virgem Maria na nossa casa e tenha certeza, ela irá cuidar dos detalhes da sua vida. A sua vida vai ser outra. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,